Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos começando mais uma semana aqui no programa, não é? Hoje, segunda, já, rapaz, 17. Pois é, 17 de março de 2025, satisfação em estar de volta com você ao vivo, com o nosso programa Opinião, não é? Você sabe que nós tomamos a decisão de, logo no mês passado, no final de fevereiro, a gente decidiu que a gente ia fazer um programa, se não 100%, mas muito próximo disso, só com mulheres, não é? No sentido de não só agraciarmos as mulheres, não só de homenagearmos as mulheres, mas também de trazermos aqui, mais uma vez, a essa bancada, discussões que possam daqui a pouco servir de, sei lá, que seja um tijolinho a mais nessa parede aí, dessa engenharia que a gente tanto tenta construir para acabar com essa covardia que tem havido no estado de Mato Grosso, que é a violência contra a mulher. Então, por aqui, só neste mês de março, já passaram juízas, defensoras públicas, também promotoras de justiça, delegadas, enfim, e muitas outras pessoas ligadas de forma direta ou indireta a essa causa. Hoje não seria diferente. Está aqui uma professora, eu soube do trabalho dela e ela vem trazer aqui informações importantíssimas, porque tem um fórum correndo, acontecendo nesse momento, inclusive, não é? Começou lá no dia 11 de março. Então, está a postos conosco aqui a doutora Virgínia Amorim, que é professora do Departamento de Psicologia da nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Essa está vendo aí, ó, de branco. Ela... Boa noite. Ela veio atender o nosso convite aqui. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Já, eu vou chamar o rapaz aqui para ele se apresentar, porque senão ele fica bravo comigo, porque, ai, Paulo, você não esqueceu de mim e tal. Uhum. E aí eu vou chamar o Lorenberg. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Choveu lá na sua região agora, esse fim de semana, não? Choveu bastante. Choveu muito, muito, com muito vento, inclusive. Eita, rapaz, eu fico só temendo, rapaz. Toda vez que chove, eu gosto quando chove, porque não alivia o calor. Eu fico temendo que de vir coisas terríveis pela frente aí, como tem havido aí em Santa Catarina, outros estados aí, né? É verdade, esse é o perigo. E vamos torcer para que... Mês de março, nós sabemos, né, que mês de março é o período de mais chuva em Cuiabá. Até porque, como diria Antônio Carlos Jobim, são as águas de março fechando o verão. E tomara que sejam promessas de vida, literalmente vida, em nossos corações aí, como dizia o Antônio Carlos Brasileiro Jobim. Agora sim, caríssima professora Virgínia, bom tê-la aqui, toda de branco, gostei de tê-la recebido. Obrigado por aceitar nosso convite, viu? Porque nessa engenharia toda que eu mencionei aqui há pouco, né, o fórum que está acontecendo nesse momento, que é o primeiro Fórum Mato Grossense pelo enfrentamento à violência contra a mulher, está acontecendo e à frente tem a professora Virgínia. Obrigado por aceitar e falar para a gente como é que está esse fórum, o que ele pretende, quais são as suas pretensões e hoje, por exemplo, de que forma que ele está acontecendo, quais são os seus participantes, quem pode participar, etc, etc, etc. Boa noite. Boa noite. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela oportunidade para estar aqui falando do primeiro Fórum Mato Grossense pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Muito obrigada, Paulo Coelho, muito obrigada, professor Lorenberg, pela oportunidade de conversar com a audiência de vocês sobre esse evento que a gente está preparando com tanto cuidado e, de alguma forma, convidá-los a participar com a gente. Aí, respondendo a sua pergunta, o Fórum é um espaço de diálogo entre as mulheres, sobretudo, as representantes de movimentos de mulheres, movimentos sociais, lideranças comunitárias. Então, essas pessoas que estão aí no dia a dia, bem próximo das mulheres que sofrem, né, as violências
né, mais bárbaras, mais hediondas e que sabem o que está acontecendo lá na ponta. Então, estabelecer um diálogo entre as mulheres e as gestoras, gestores dos serviços públicos que atendem mulheres em situação de violência, as servidoras, políticos, pesquisadores que têm interesse nessa temática, organizações não governamentais. Então, você perguntou assim, quem é que é o público desse fórum? Então, assim, na verdade, qualquer pessoa que tenha interesse nessa temática, em discutir as políticas públicas que a gente tem de enfrentamento nessa área, está convidada a vir participar do fórum com a gente. A ideia é que a gente estabeleça lá um espaço de diálogo e de construção de propostas diversas, né, assim, um espaço que seja democrático, público, aberto a qualquer pessoa, para poder discutir essas políticas públicas e a gente tentar encontrar aí estratégias, apontamentos para as formas como a gente está lidando com a situação de violência no estado de Mato Grosso. Pode falar. Se olharmos para, né, as edições do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente vai ver lá que Mato Grosso está sempre no pódio, né, infelizmente, num ranking triste, né? No ranking da vergonha. Dos piores indicadores de violência contra a mulher. Então, assim, feminicídio, a gente está sempre ali entre os 3 primeiros estados. Né? O último anuário mostra para a gente que foi o estado com maior taxa de lesão corporal dolosa, então de violência física contra a mulher. Né? O último anuário também mostrou um indicador que antes não existia, não sei se vocês acompanharam, eles fizeram um ranking das 50 cidades onde tem mais estupro e mais estupro de vulnerável no país. E a primeira cidade, a primeira colocada é uma cidade matogrossense, que é a cidade de Sorriso. Isso que eu ia falar, Sorriso, né? De então, estupro? De estupro e estupro de vulnerável. Então, a gente está falando em grande parte de estupro de meninas menores de 13 anos. Esse detalhe, eu sabia que Sorriso estava em primeiro lugar, mas não sabia que era de estupro de vulnerável também. Porque a informação que eu tinha é que era a cidade mais violenta, uma das mais violentas, não, a mais violenta do país, não é? Sorriso, então, proporcionalmente. Então, e aí é uma tristeza, né? A gente pensa que é uma cidade que é tida como a capital nacional do agronegócio, uma cidade super importante no cenário nacional, uma cidade rica e que tem esse indicador infeliz, né? Mas não é só Sorriso, né? Entre essas 50 cidades, a gente tem Cuiabá, está representada, acho que Tangará da Serra e Sinop, se não me engano. Então, assim, eu sei que a gente está exposto sempre a muitas informações hediondas, mas a gente não pode perder a capacidade de ficar incomodado, perplexo, indignado com esses indicadores que são inadmissíveis. E o mais importante, além de ficar indignado, não basta ficar indignado, tem que se mover, é o que está fazendo aqui a nossa caríssima doutora Virgínia, com todo o seu pessoal e com esse fórum que está acontecendo, nós vamos esmiuçá-lo mais evidente, né? Porque o programa não está começando apenas. Vou chamar o Lorenberg para participar aqui da nossa entrevista. Professor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo. Todos nós vamos ganhar e ganhar muito. Professora, eu gostaria da minha primeira pergunta, não é bem uma pergunta, é um pedido para a senhora fazer um comentário. Sim. Eu tentarei desenhar um quadro, e esse quadro, que tem 4 pontos, 3 ou 4 pontos, um comentário da senhora. E aí, a leitura da psicologia a respeito disso. O primeiro quadro, a sociedade limita o espaço da mulher. Ao limitar esse espaço da mulher, é menor do que o espaço do homem. Graças, entre aspas mesmo, à sociedade patrimonialista patriarcal, que tem o seu braço, o seu carro-chefe, o machismo, de onde vem toda a violência. Mesmo numa comunidade matriarcal, a mulher reproduz o machismo. Cuiabá é um exemplo disso. Eu não sei se a senhora é daqui, mas Cuiabá no século XIX, finalzinho do século XVIII, XIX, começo do século XX, era uma comunidade matriarcal. As mães tomavam conta da família, controlavam a família, mas no aspecto machista. Portanto, o machismo está presente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a senhora sabe disso até muito mais do que eu, que a literatura sempre denunciou a violência contra a mulher muitas e muitas vezes.
me vem à memória exatamente uma música do Roberto Carlos, que todo mundo tem como cantor romântico, de fato o é, mas as suas músicas não são todas românticas. E eu estou me referindo a uma das músicas escrita pela Isolda, saudosa Isolda, juntamente com o seu irmão Milton, que é exatamente o Jogo de Damas. O Jogo de Damas não é uma música romântica. Eu fiz questão de anotar aqui trechos dessa música, e não toda a música, evidentemente. Veja, eu sei de sua vida e do seu passado, de um tempo perdido e recuperado. Dama, hoje alguém que te engana, te veste de santa, não sabe por quê. Te pisam, te xingam, ignora a mulher. Não sabe que a dama existiu outro dia. Hoje é a pedra perdida em um jogo qualquer. Essa última frase, ela repete 3, 4 vezes, o que mostra com toda clareza uma denúncia à violência contra a mulher, em especial a mulher já de idade. A música retrata a mulher de idade. E que é desvalorizada e quando ela fala uma pedra perdida em um jogo qualquer, demonstra exatamente, é um objeto que precisa ser descartável e pode ser trocada. E, além disso, a música também denuncia a hipocrisia na sociedade. Por falar de hipocrisia, eu entro no terceiro ponto que me parece também importante, professora. E eu vou trazer aqui a nossa conversa a Clarice Lispector. Clarice tem um livro brilhante, a meu juízo, que é um livro que é de contos. O nome do livro é A Via Crucis do Corpo. Nesse livro tem 3 contos que me chamam muito a atenção. Eu já li infinitamente de vezes. O primeiro conto que eu gosto muito é O Corpo. O segundo conto, A Via Crucis. E o terceiro, o que eu mais gosto, é exatamente Ruído de Passos. Eu não vou falar de cada um deles, mas eu vou falar do último, Ruído de Passos. O que é? A personagem, ou a protagonista desse conto, é exatamente uma senhora de 81 anos. 81 anos com desejo de prazer. E ela, preocupada com isso, 81 anos, corre ao ginecologista. E ao chegar ao ginecologista, ela pergunta, o que eu faço? O que eu devo fazer? Tem cura isso? O ginecologista, no princípio, meio devagar, mas por trás dele estava o preconceito. Sim. Ele diz o seguinte, olha, não tem cura, é para a vida toda. E ela resolve fazer uma outra pergunta. E se eu pagasse? O ginecologista falou assim, não se esqueça, senhora, que você tem 81 anos. Isso é uma paulada na cabeça da mulher, em linhas gerais, para o pessoal entender. Aí ela vai embora do consultório do ginecologista, chega em casa, satisfaz sozinha, solitária. E ela se sentiu aliviada, com toda a vida em esplendor, mas aí caiu por si e chorou. Chorou de vergonha. Veja, além da sociedade dar o limite da mulher, ainda culpa ela dela se sair da situação. E me vem aí, eu quero provocar de novo a senhora. Já foram 3 pontos, faltou um quarto. Provocar a senhora. O Freud tem um livro, Mal-Estar da Civilização, quando ele fala exatamente da culpa, que é a culpa que eu mencionei agora no conto que eu citei da Clarice. E ao lado do Freud, tem um outro, que é lá da área da filosofia, que o autor morreu em 62 por acidente de trânsito. Ele é autor de um estudo, de um livro belíssimo, O Absurdo. Nós estamos exatamente, quando a senhora mencionou os números, os dados, nós estamos exatamente no momento e no instante do absurdo.
e que a reflexão, o Camus, Albert Camus, estivesse aqui entre nós, ele estaria discutindo exatamente o absurdo. Foram os 4 pontos já, né? Foram. Lohrenberg trouxe os 4 pontos, Roberto Carlos, Clarice Lispector, Freud, Camus, quem mais eu vou? E a sociedade patriarcal. E o povo, e nós de vez em quando, né, porque essa questão cultural vem de anos. Ele falou aqui do século passado, mas só... E aí as mulheres hoje em dia, as pessoas hoje em dia, né, elas reverberam, porque viram uma coisa meio que cultural, né? Mas fica à vontade para discorrer sobre esses 4 pontos que o Lohrenberg... Achei que ele ia cantar a música do Roberto Carlos aqui para eu tentar lembrar, mas depois eu vou buscar lá no Spotify. O bom de ter um professor na bancada é que ele já coloca as perguntas e já dá um pedaço da resposta para a gente, né? A pergunta já vem fundamentada, né? E aí eu acho que é super importante isso que o senhor coloca a respeito, logo de cara, da questão desse machismo, né? Dessa sociedade patriarcal. Então, da forma como a gente estrutura as relações entre as mulheres e os homens dentro da sociedade. Então, quando a gente pensa, a gente está aqui falando de um fórum que pensa a violência contra a mulher. Eu acho que ninguém tem muita dificuldade em entender um feminicídio, uma mulher que é espancada, que sofre um estupro, entender isso como violência, né? Eu acho que nisso daí um monte de gente está de acordo. Mas isso aí é só a ponta do iceberg. Antes de chegar num dado, na morte de uma mulher por conta de ser mulher, um monte de coisa já aconteceu ao longo da história inteira dela. Na verdade, a gente está falando de séculos em que esse jeito como as mulheres e os homens se relacionam está se reproduzindo, que é um jeito que acaba atribuindo relações de poder, né, diferentes para homens e para mulheres. Então, a gente dentro da sociedade se organiza de uma forma que desde muito cedo se distingue aquilo que seria para menino e para menina, papel do homem e papel da mulher. Isso gera um monte de regras sociais, um monte de normas do que é esperado que a gente faça, né, nas diferentes idades, né, inclusive para a mulher quando chega e, né, no envelhecimento, ao que ela tem direito, o que ela pode sentir, o que ela pode fazer, né, o tempo inteiro as ações das mulheres são pautadas. Então é estabelecida uma relação de poder sempre em desfavor da mulher. Então, quando a gente olha para a situação de violência, na verdade, se a gente quer enfrentar de verdade o problema, a gente não deveria estar falando apenas da segurança pública, porque aí tem muita gente que fala assim, eu vou prender o agressor, né? E aí está resolvido. Vamos estabelecer pena mais dura, mais anos de prisão. Ou então entende assim, não, mas tem a assistência social, que é onde muitos casos de violência doméstica vão parar. E aí a gente está respondendo a isso. Se a gente quer responder e enfrentar de verdade, a gente tem que lidar com isso que o professor está apontando. A gente tem que falar do jeito como a gente se relaciona desde sempre. Então, o fato lá de uma professora na escola incentivar mais um menino para tarefas desafiadoras, cognitivas, e olhar para a menina e olhar, ai, que princesa, que bonita, que linda, para atributos físicos e não para a capacidade cognitiva, para o que ela é capaz de desenvolver, desde ali de muito cedo, a gente já está criando condições muito diferentes e que dizem para essa menina aquilo que é valorizado nela e o que é valorizado nos meninos. O que é permitido para os meninos em termos de atividades desafiadoras, de conquista, do que ele pode alcançar, e a mulher, que lugar que ela pode ocupar. Então, eu acho super interessante a sua provocação, falando também a questão da mulher idosa, né, de como ela é tratada. E hoje a gente tem relatos, né, assim, na psicologia a gente ouve a mulher que chega, né, para um atendimento médico, né, e para falar da menopausa. Menopausa agora está mais na moda, eu não sei se vocês estão acompanhando, tem mais gente falando a respeito desse assunto, que era tabu até muito pouco tempo atrás. E um processo que todas nós, mulheres, que temos a graça de envelhecer, vamos passar. Então, a gente tem que falar sobre menopausa, o que acontece nessa época. Mas uma mulher chegar a um atendimento médico e o médico, né, ou às vezes até a médica, entender que se você está na menopausa, agora, né, você não tem direito mais a sentir coisas, a se relacionar de determinadas formas, porque você chegou nessa etapa, que é uma profunda ignorância a respeito de como funcionam as pessoas, de como funciona o nosso organismo, de como a gente se relaciona.
E aí, olhando para o que você diz, e fico muito feliz que tenha vindo pela via da literatura, da música, e eu acho que essas pessoas, de alguma forma, elas têm uma sensibilidade mais aguçada para perceber questões humanas, ainda que não sejam estudiosos da psicologia, da filosofia, elas têm um feeling para detectar essas coisas com muita facilidade e contar para a gente desse jeito poético, musical, que acaba tocando a gente e apontando para coisas que são relevantes, que são realmente importantes. Agora, essa senhora aí de 80 anos também estava quente, hein? Estava no ponto de... Rapaz, isso é uma coisa que vira tabu na nossa cabeça. A grande maioria pensa isso. Ah, não, agora senta. Aguenta até esperar a hora de partir. morrer. Como se tivesse ali um ser que, em desuso, né? E as pessoas não. E a própria medicina diz que não. A própria... Esqueci a palavra que eu queria usar. Quando ele falou, eu lembrei da palavra, agora esqueci. Mas assim, a vida continua, a vida... E o respeito, como é que fica? E a doutora falou aqui uma coisa que é verdade, às vezes parte da própria mulher, a médica mesmo está recebendo lá. Uma senhora, né, de 60, 70, 80 anos acha que não, que a vida acabou, que ela não tem mais. Senta lá e vai fazer o crochê até morrer. E não é isso, né? Então, você perguntava, né, da psicologia, tem uma autora, né, uma psicóloga, né, muito conhecida nacionalmente, até internacionalmente, Anesca Zanella é o nome dela, é uma psicanalista que você remeteu a Freud, né, que ela tem um livro que ela faz uma analogia interessante. Ela fala que na sociedade é como se tivesse uma prateleira do amor, uma prateleira onde as mulheres são dispostas... E tem nessa prateleira tem as posições de maior destaque para aquelas que são mais valorizadas e a posição daquelas que ficam encalhadas na prateleira. Então é como se houvesse mesmo um mercado que valorizasse as mulheres jovens, as mulheres brancas e as mulheres que fogem desse estereótipo, então as mulheres negras, as mulheres indígenas, né, as mulheres que estão envelhecendo, elas estão em posições desfavoráveis né, nessa prateleira. Vamos continuar falando sobre isso já já? Eu estou gostando dessa conversa, rapaz. É muito bom falar sobre assuntos que geralmente não se fala, não é? E que nós precisamos quebrar o tabu. A gente precisa falar sobre tudo, não é? Por que há essa discriminação? Por que há esse preconceito, inclusive, não é? É uma forma de violência também. A opinião vai dar um tempo só. A doutora Virgínia, a professora e doutora Virgínia continuou com a gente aqui. Tem muito mais assunto aqui para a gente abordar, inclusive sobre o fórum. A gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião aqui na sua TV Pantanal, não é? A gente hoje está aqui com a professora Virgínia, vou só acreditar da forma devida, doutora Virgínia Amorim, professora do Departamento de Psicologia da nossa UFMT. Ela vai falar daqui a pouco, já começou inclusive, sobre esse primeiro fórum mato-grossense aí pelo enfrentamento à violência contra a mulher, que aliás é o assunto recorrente nesse mês, aliás, nos últimos 5 anos, aqui com certeza no programa Opinião, mas com maior ênfase nesse mês de março aqui que a gente tirou para... Vamos reforçar isso aqui mais ainda, não é? É o que a gente está fazendo aqui, inclusive, com a gloriosa professora Virgínia. Olha, antes de seguirmos aqui com o nosso bate-papo, vamos ao GD, que é o Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br. As obras do Bus Rapid Transit, também conhecido como BRT, em Cuiabá, serão retomadas em lotes, permitindo a contratação de várias empresas. A decisão foi anunciada após audiência pública realizada nesta segunda-feira, dia 17, na Assembleia Legislativa, com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, a Sinfra-MT, Marcelo de Oliveira. O consórcio BRT tem prazo de 150 dias
para concluir os trechos abertos, conforme acordo já firmado. Segundo o secretário, a divisão em lotes tem o objetivo de trazer maior agilidade aos trabalhos. As empresas serão contratadas por especialidades. Aspas. Teremos uma empresa para fazer a parte do pavimento rígido, uma empresa para as estruturas metálicas das estações, outra para as obras de arte para a iluminação e assim por diante, explicou. O secretário ainda garantiu que o governo já tem os recursos necessários para a obra. Mais detalhes aí, ó, dá um clique no GD, que é o Gazeta Digital. Essa é uma notícia que me soa positiva, Lorenberg, porque alguma coisa haveria de acontecer. Tinha-se que tomar algum posicionamento e esse foi um que eles se reuniram para anunciar. Pelo menos está andando, quer dizer, alguma coisa já está sendo anunciada aí para os próximos 150 dias. Paulo, você está certo e eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou no que diz respeito à agilidade. Um curto período de tempo para entregar a obra. Mas é preciso de duas coisas mais aí que não foi claro na matéria. Primeiro de tudo, esse planejamento de fato existe, planejamento desses trabalhos de cada uma das empresas que constituem o consórcio. Um outro ponto, esse consórcio tem que ser de fato um consórcio, Paulo. Tem que estar a todo momento e a todo instante conversando entre si. Porque não adianta nada eu ficar um pedaço comigo, outro pedaço com você, outro pedaço com a professora, se nós não temos nenhum momento de conversa. Nós vamos ter uma obra, ainda que entregue, inacabada. Eu quero acreditar que haja esse planejamento, até porque ele até deu um spoiler. Não, ele adiantou aqui algumas coisas, né? Por exemplo, para a parte metálica, um tipo de empresa. Para outra parte, para a parte de artes, vai ser outra empresa. Então, significa dizer que está mais ou menos organizado. Não é que esteja mais ou menos organizado, mas me leva a acreditar que esteja planejado isso, tal como questionou aqui o Lorenberg. Eu não li a matéria toda, Lorenberg, mas você pode dar um clique aí no GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, essa novidade, que é uma boa novidade, para, enfim, sei lá quando, a gente possa deixar de ver essa cicatriz que está aqui, ó, na Avenida do CPA, de fora a fora ali. Quem sabe o que vai acontecer e o trânsito que não anda e tudo mais. Que seja BRT, VLT, sei lá o quê, que a gente possa sair dessa, não é? Virgínia está conosco aqui, professora, doutora, e a gente vai continuar proseando aqui. Esse fórum, que eu quero voltar a falar sobre ele, tudo que está sendo debatido, professora, está acontecendo aonde exatamente, fisicamente? E as pessoas, para participarem, a senhora disse no bloco anterior que qualquer um pode participar, que queira, que tiver interesse, pode participar. O que deve fazer? Tá, então o fórum está acontecendo na UFMT, mais precisamente no bloco do Instituto de Educação. A gente tem um auditório lá, fica na sala 121. Quem tiver interesse em saber mais precisamente onde é, porque a gente sabe que a UFMT é um espaço grande, às vezes as pessoas se sentem um pouco perdidas quando chegam à UFMT. Podem nos acompanhar nas redes sociais, então a gente tem um perfil no Instagram, que é @fórumvcm, que é violência contra a mulher, fórumvcm.fmt. Lá está sendo divulgada todas as informações dos encontros que vão acontecer e a gente também pode fornecer por lá, se for preciso, um mapinha da UFMT com a marcação exata de onde está acontecendo o fórum, tá? Os encontros acontecem sempre às terças-feiras à noite, às 18h30, lá nesse espaço que a gente tem. Está colocado à noite para ser possível que as mulheres que trabalham durante o dia
possam participar com a gente. E consultando algumas delas, elas falaram, é melhor dia de semana do que no final de semana, que aí a gente tiraria tempo delas de estar com a família. Então, é sempre na terça à noite. E aí é um evento que tem uma configuração um pouco diferente de outros eventos que a gente conhece, que usualmente assim, é um final de semana ou uma noite só. Esse fórum está organizado ao longo de 7 encontros, o que é bastante coisa, a gente sabe, mas não precisam se preocupar se alguém não pode participar. Quantos já aconteceram? Já teve um dos encontros que foi a mesa de abertura. No dia 11. Onde estavam lá presentes, né, autoridades aí da área, então gestores públicos, as secretarias envolvidas no enfrentamento nos grandes sistemas, então Secretaria de Assistência Social, Segurança Pública, Justiça, Saúde e Educação, mandaram suas representações e aí a gente agradece porque foram todos muito solícitos, né, para atender e reconhecer a importância do espaço de discussão, estiveram lá com a gente conversando. Representantes de outros órgãos também, como os Conselhos de Direitos das Mulheres, representantes, a gente teve no dia, não tinha um espaço, a prioridade não era essa no dia, mas a gente teve representantes de movimentos sociais falando pelas mulheres. Então, a gente teve a Antonieta, da Casa das Pretas, aqui em Cuiabá, a Eliane Chunacalo, que é a presidente da Federação dos Povos Indígenas, aqui de Mato Grosso. Então, as duas também nos ajudaram nessa conversa inicial, mas aí foi uma conversa para ter um panorama do que a gente vai discutir nos próximos encontros. Então, a gente vai ter encontros, né, aí agora nas próximas semanas para falar especificamente das políticas públicas dentro de cada um desses sistemas. Por que isso está... Eu vou falar um pouquinho do que a gente pensou, de como a gente estruturou, para depois entrar nos temas. Pode ser? Pode, só que a gente tem que ser sintéticos, né? Sintéticos, tudo bem. Tem que ser bem concisos por conta do tempo, né? Tá, então assim, é um espaço em que a gente tem como prioridade aumentar a participação social das mulheres no debate a respeito das políticas públicas e no controle social das políticas públicas. Então, é um espaço onde a gente vai ter um tempo reservado agora nesses encontros temáticos para as lideranças comunitárias, representantes desses movimentos, virem e contarem para a gente como é que elas estão vendo a situação da violência, o que elas estão sentindo, o que é que está acontecendo para elas. Então, assim, apesar de sermos todas mulheres sujeitas à violência, a gente sabe que corpos diferentes são afetados de formas diferentes. Entendi. Então, assim, as mulheres negras sofrem mais do que as mulheres brancas. E aí a gente está convidando representações de mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres com deficiência, migrantes, quilombolas, mulheres em situação de rua, né, são afetadas de jeitos diferentes, por tipos de violências, em frequência diferente. Então, a gente gostaria que elas estivessem lá para registrar, para deixar marcado o que é que cada uma delas encontra, né, como desafio. Então, apesar de ser aberto para todo mundo, a gente tem um cuidado especial tanto com esse público, quanto a gente entende também que, para que a gente tenha as políticas públicas que a gente considera necessário, e do jeito como a gente foi organizando as políticas públicas no Brasil ao longo do tempo, a gente precisa que, né, diversos atores e setores aí do poder público movimentem uma série de recursos, né, e processos organizacionais para garantir a implementação e manutenção dessa política ao longo do tempo. Então, para a gente também é importante que estejam no fórum as pessoas que estão executando a política pública, que estão gerindo a política pública. Então, a gente também gostaria que essas pessoas estivessem lá para ter oportunidade de dizer para elas também o que acontece de desafio, o que é que elas estão vendo que a gente não consegue ver estando do lado de cá. Ou seja, o fórum para ouvir todas as partes. Todas as situações que houver. Participe, fica ali na UFMT, vou repetir para você. Você pode entrar ali na rede social, você vai entrar no Instagram, que a senhora falou aqui agora há pouco, que é... Fórum VCM.FMT. VCM é de... Violência contra a Mulher. Violência contra a Mulher. Fórum VC... Arroba vai depois? Não, arroba Fórum... VCM.FMT. Tem tudo lá, inclusive eles te orientam a chegar até o local onde está acontecendo essa série de debates, enfim, aí. Lorenberg, você tem uma curtinha para esse bloco ainda? Para a gente... Mas muito rapidamente, professora, em maio, a senhora participou, em maio de 2023, participou de uma palestra
pelo Poder Judiciário. Sim, é verdade. E entre as coisas que a senhora disse, a senhora apresentou um painel, entre as coisas a senhora disse o seguinte: a mulher precisa estar atenta aos detalhes, já nos primeiros encontros, fecham aspas. E aí está exatamente o meu pedido. A senhora pode dar um exemplo para que a amiga telespectadora possa entender e ficar atenta a esses detalhes? Tá, então assim, esse foi um convite do TJMT para que eu pudesse falar, né, para o público deles, até tinha uma transmissão para o Estado naquela ocasião, a respeito do estabelecimento de um relacionamento abusivo e como é que isso desemboca num ciclo de violência. A gente está falando aqui de violência contra a mulher, mas a gente sabe que grande parte dos casos, a gente está falando de violência doméstica, nesse relacionamento afetivo com esse parceiro, esse namorado, noivo, marido. Então, e aí não é incomum as mulheres se pegarem surpreendidas por aquela pessoa que pareceu que era um grande amor, né, a realização de um sonho de uma vida inteira, e lidarem com uma pessoa que está agredindo. Né? E aí fica parecendo assim, como que ele mudou tanto? Né? Lá no começo ele era um cara tão legal, né? Eu estava achando que eu tinha encontrado um príncipe encantado e de repente é uma pessoa que me agride. E aí nessa palestra que eu falava, é difícil colocar isso em pouco tempo, mas ali eu contava para elas que é possível identificar alguns sinais. Né? Quando um relacionamento, esse parceiro é um parceiro abusivo, é um abusador, ele dá pistas logo no início do relacionamento que, se você está atenta, você conhece essas dinâmicas, você consegue detectar que aquilo não está legal. Então, por exemplo, resumidamente, esses relacionamentos abusivos, em muitos casos, eles começam rápido demais, de um jeito intenso demais, tomando muito espaço da vida da mulher. Então, aquele cara que chega e, de repente, ele está muito presente, ele quer estar em todos os momentos. E, às vezes, pode parecer uma coisa boa. Por exemplo, ele vai buscar na saída da faculdade, na saída do trabalho. Parece que é uma gentileza, mas muitas vezes ele está ali para estabelecer controle, para ver com quem ela está saindo, né, o que ela está fazendo, com quem ela conversa, e de repente ele preenche todos os espaços da vida dessa mulher e isola essa mulher da família, dos amigos, das pessoas que poderiam ajudá-la a identificar que aquilo não está legal. Você vê que é complicado até manifestar carinho, né? Você vai lá buscar a gloriosa, maravilhosa mulher da sua vida, dependendo da cabeça de quem está vendo aquilo lá, tá vendo? Veio buscar só para não deixar ela dar trela para outro aí, para ela não de carona com o outro aí. Tem muita gente que interpreta essas maldades. E muitas vezes não é maldade, às vezes é de fato para isso, né? Que o cara está realmente, vou cuidar do que é meu. Ele trata a mulher como propriedade dele. Cuidar do que é meu aí, senão vem um Nuremberg aí, dá carona para ela aí já viu, né? Então tem tudo disso aí. Agora, a interpretação também, né? Então, o que ele não pode deixar é de prestar carinho, dedicar carinho, atenção, amor e tudo mais. Eu queria dizer que não é que não possa fazer essas coisas. Toda análise é feita, né, dentro de um contexto, que aí é difícil aqui no fechamento de um bloco a gente fazer. Mas se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre relacionamentos abusivos em outra oportunidade. Eu já vi que a professora Virgínia era boa de conversa e de explanação, assim. Tem muitos argumentos importantíssimos que eu fico assim fascinado, eu quero ouvir mais. Se não fosse meu tempo que é escasso aqui, né? Vou ter que, inclusive agora, cortar para ir para o bloco comercial. Aí a gente retoma depois, no terceiro e último bloco, para falarmos muito mais aqui com a nossa querida Virgínia. Um instante só. E a gente retoma o programa Opinião aqui hoje com a nossa querida professora Virgínia. Vou voltar a frisar aqui o Instagram, @fórum, me ajuda aí, querida. VCM. V de Violência contra violência contra a mulher. a mulher. VCM, violência contra a mulher. @fórum VCM, aí no Instagram você vai ter muito mais informações a respeito de tudo que a gente está falando. Ponto .fmt. Não esquece de colocar o ponto .fmt, que é onde, inclusive, está sendo
feito todo esse trabalho aqui. Professora, a título de também como Lorenberg faz, né, sempre aqui, vamos provocar aqui a sua... para uma discussão saudável, né? O homem, existe um machismo cultural, né, que a senhora citou no primeiro bloco, eu até achei que a senhora fosse avançar um pouquinho mais na discussão, fiquei assim torcendo para que avançasse, não avançou e eu vou provocar agora. A educação, ela, de tudo que estamos falando aqui, na minha opinião, a senhora sabe que o nome do programa, como está escrito nesse painel, é opinião. Na minha opinião, tudo fica muito mais fácil, não vou falar que é a panaceia, mas fica tudo mais fácil se a gente pegar, inserir de forma verdadeira a discussão nas escolas. Educação dos pequeninos. No ensino lá, escola mesmo, no ensino fundamental, no ensino médio. Por quê? Porque se é cultural, a gente tem que quebrar isso que o Lorenberg falou, 1800 de bolinha, lá já tinha... A gente ainda carrega isso, não é? Então, se o menininho ali, ele vê a mãe sendo destratada ou maltratada pelo pai, ele vai achar que isso é normal, porque ele vê sempre isso, todo mundo na família é assim e tudo mais, entendeu? Então, por que não se aborda num fórum como esse, e em outras políticas públicas, por exemplo, né, e esses gestores públicos, principalmente, eles têm como fazer, inclusive, levar a Patrulha Maria da Penha, a promotora de justiça, a defensora pública lá para a escola, dar palestras, e não só comemorar o Dia da Árvore, no mês da árvore, na Semana da Árvore. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Não falar só de violência contra a mulher na Semana da Mulher. Então, eu penso assim, e eu acho, não acho que eu esteja errado, porque eu já pensei de todo modo, e acho que é por aí que a gente consegue resolver. Porque se ficar aí... Porque, olha, quantos anos eu não escuto falar de debates e mais debates, não sei o quê, e a gente não vê estratificado isso, não é? Vai sair um baita de um relatório, desse fórum aqui. Vai ser destinado para os governos municipais, estaduais, secretarias, etc. e tal. Sim. Gostaríamos muito de ver, assim como foi esse do Tribunal de Contas, que fez um relatório extraordinário, gostaria muito de vê-lo em prática, para que a gente possa, senão a gente vai ficar dando giro, secando gelo com toalha quente. Ou eu estou falando bobagem aqui, professora? Olha, a sua opinião está extremamente alinhada com a proposta desse fórum. Então, a gente começou a falar, né, no bloco anterior que a gente tem aí, então, 7 encontros. Um foi a abertura e agora a gente tem 5 encontros que a gente está chamando de encontros temáticos. Neles, a gente vai discutir políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher dentro dos grandes sistemas. E aí a gente tem um dia específico para cada um deles, porque a gente considera que essa discussão precisa ser detalhada, não adianta ser rápido e colocar tudo num dia só, de uma vez só. Então a gente vai ter agora na sequência, amanhã a gente vai falar sobre políticas públicas na assistência social, depois vem na saúde, segurança pública, justiça, aí na justiça a gente está lá com o Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, e o último dos encontros temáticos, propositalmente, é sobre o sistema de educação. Por quê? Porque a gente entende que, apesar esses outros grandes sistemas, são sistemas que abrigam os órgãos de assistência à mulher e, tradicionalmente, a gente já está acostumado a pensar isso. Então, vai ter um centro de referência, delegacia, um hospital que atende a mulher, a gente entende que eles fazem parte da rede de atendimento. Mas, se a gente quer considerar enfrentamento, a gente precisa falar de prevenção. Então, a gente precisa, né, abordar com os nossos professores, pedagogos, com o sistema educacional que pega ali as crianças e adolescentes e tentar trabalhar para que essas crianças aprendam, né, nesse contexto, né, com política pública já pré-definida, tentar evitar que esses meninos se tornem agressores, né, que essas meninas consigam identificar relacionamentos que são abusivos, interações que são inaceitáveis, né. A gente deveria estar pensando aí na adolescência, por exemplo, como é que se previne violência no namoro, porque não é depois lá com 25 Exatamente. anos que ela vai ser morta num feminicídio. Ela está aprendendo a se relacionar afetivamente ali quando tem o primeiro namoradinho,
E o namorado também, outro adolescente, aprendendo como é que lida com um relacionamento afetivo. A gente devia, então, estar intervindo nas escolas preventivamente. Né? Depois que a bomba estoura, tudo bem, a gente vai para assistência, mas o eixo preventivo precisa de muito investimento. Mas aí que e tá o ainda negócio, é muito eu vou tímido. ter que falar com a senhora uma coisa assim, não que eu queira impor minha opinião, também não é isso, juro por Deus que não, mas eu vou fazer uma interferenciazinha aqui, num sentido saudável da coisa. Essa situação da iniciação sexual, por exemplo, eu já penso que é uma coisa mais dos pais do que da escola. Porque se eu levar essa situação, opinião minha, eu respeito quem pensa o contrário, inclusive. Eu acho que levarmos isso para a escola, isso pode ideologizar a conversa. E eu acho que não é por aí. Queremos a prática. E a prática, ninguém ama mais os filhos do que os pais. E não tenho dúvida disso. Né? Entretanto, eu não falava especificamente sobre introdução à vida sexual. Né? Então, pode haver relacionamento, né, afetivo e namoro na adolescência sem necessariamente ter a relação sexual. Mas a gente sabe que isso vai acontecer em algum momento. Né? E a escola é um espaço rico no sentido de que professores, profissionais preparados, não para induzir, eu acho que muitas pessoas têm medo dessa conversa no contexto escolar, pensando que vai induzir a criança ou o adolescente a fazer coisas que ele não está preparado, que a gente não gostaria que acontecesse, e eu entendo a preocupação dos pais. Né? Se essa é uma preocupação, inclusive a conversa com os pais precisa ser trazida para dentro da escola. Né? A gente não precisa pensar que é um único tipo de intervenção. Se essa é uma resistência e é uma conversa que precisa acontecer, chama os pais também para a escola, vamos conversar com eles a respeito do que é que está acontecendo. Né? Entretanto, a gente também não pode pensar que todas as famílias são iguais e que todas as famílias têm condições de orientar e de cuidar dessas coisas que estão acontecendo. Também, né? Então, assim, Ok. Né, você pode ter um lar sólido, onde está todo mundo cuidando dessas relações, mas a gente sabe que nem todos os pais estão a todo tempo atentos e têm condição de dar todo o suporte que crianças e adolescentes precisam. E aí o Estado, nessa hora, precisa, né, se dispor para fazer alguma coisa por essas crianças e adolescentes. Estado, né? que, aliás, é desprovido. Estado que eu falo, pode ser o município, podem ser os municípios, que são desprovidos da figura do psicólogo, por exemplo, né? Tal como já trouxe aqui a nossa caríssima Simoni na semana passada, dando conta de que nesses 12 municípios aí por onde o Tribunal de Contas fez esse trabalho, que culminou com esse relatório aí, foi verificada a falta de psicólogo. Olha só, como que você vai trabalhar isso tudo sem a figura do psicólogo? Professor Lorenberg. Professora, a senhora falava agora há pouco a respeito de atenção maior à prevenção. Aconteceu e aí não tem mais nada para fazer, já aconteceu. Na prevenção, aí vem a minha pergunta. Qual é o papel, de fato, do psicólogo ou da psicologia, não apenas na assistência à mulher, mas no desenvolvimento de prevenção? Então, o conhecimento que a gente tem a respeito de comportamento humano, né, desses processos que dizem respeito à subjetividade, a como a nossa identidade é formada, né, os nossos valores, o que a gente sabe sobre como funcionam sentimentos, pensamentos, é muito útil não só para isso, para acolher, para atender uma mulher que foi agredida ou para desenvolver um programa para um agressor, né, para grupos reflexivos com homens, que são tipos de intervenções que a gente vê por aí, nesse eixo já assistencial, mas também para a gente delinear programas de intervenção. Então, acho que a preocupação que o Paulo tinha agora há pouco, né, assim, já diz um pouco para a gente dos receios que as pessoas têm a respeito do que possa acontecer com as nossas crianças e adolescentes. E aí tem um monte de profissionais da psicologia que estuda desenvolvimento humano, que vai pensar na linguagem apropriada para conversar com essas crianças, sem adiantar conteúdos para os quais essas crianças não estão preparadas para conversar, né, sem induzir a nada. Então, a gente tem uma formação rica, né, e sólida e bem fundamentada, que permite a gente desenvolver intervenções preventivamente também. A gente quem né, que você está falando?
A psicologia, que eu acho que é a formação. Mas é a psicologia em parceria com a pedagogia, com a assistência social. Então, assim, não é um problema que uma área do conhecimento também vá resolver. Então, assim, tem especialistas de áreas diferentes que podem, né, se juntar e pensar o que pode ser desenvolvido desde muito cedo. Porque é isso, aí você falava, né, há algum tempo atrás a respeito dessa criança que vê lá o pai batendo na mãe. O que ele está entendendo a partir daquilo? Né? Assim, como que a escola, de alguma forma, acolhe essa criança, né, e dá algum encaminhamento para isso que está acontecendo ali? Né? Os professores estão preparados para lidar com isso? Né? Então, a gente pode ajudar no desenvolvimento de programas para isso. Minha preocupação é basicamente, eu falo como pai, né? Meus filhos já estão adolescentes para adultos, mas eles já foram crianças e adolescentes. Eu sempre fui chato com isso, né? Mas, enfim, vamos caminhar para o final aqui. Eu queria que esse negócio da cultura que a gente fala, que é cultural e tudo, menino, isso é como 2 e 2 são 4, assim. Isso acontece comigo, acontece, porque a gente, às vezes, se não tivermos um senso crítico apurado, a gente vai estar cometendo, vai estar reverberando aquilo que os nossos pais, avós faziam, não é? Os tios lá atrás, que vinham dos anos 1800, que nem disse aqui Lorenberg, e é a coisa que acontece, né? Então eu queria deixar aqui para a senhora, o Lorenberg falou aqui de Roberto Carlos, eu lembrei de Gilberto Gil, né? Que tem uma música chamada Super-Homem e a Canção. Conhece, né? Super-Homem e a Canção? Linda, 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 linda. E, aliás, alguns, na época, quando ele lançou essa música, e olha que eu tenho minhas restrições ao Gilberto Gil do ponto de vista ideológico, mas ele é um craque, além de um baita violonista, é um craque compositor. Super-Homem e a Canção, depois dá uma escutada aí, você que está assistindo, só dizer os 2 primeiros versinhos aqui, ó. Um dia, vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter, que nada. Minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora e o que me faz viver. É linda, 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 linda. Com esses 2 versinhos aqui do Gilberto Gil, eu queria que a senhora dissesse, nesses 3 últimos minutos do programa, aquilo que a gente não disse ainda, que a senhora acha importante. Eu acho importante falar do primeiro fórum, que está acontecendo, mas esteja à vontade aí para suas considerações finais, caríssima. Então, obrigada pela oportunidade, né? Eu acho que é uma música que traz um caráter importante de pensar que é fácil para a gente visualizar, assim, né, que as pessoas têm um lado masculino e um lado feminino. Né? E, na verdade, são características de seres humanos. Né? Um homem deveria ser permitido a ele se emocionar, chorar. Quando a gente dizia sobre prevenção, sobre o que é que a gente está ensinando para as nossas crianças, inclusive isso, quando a gente fala com um menino que começa a chorar, engole esse choro. Homem não chora. Homem não chora. Né? E aí depois a gente chama isso, né, da porção feminina que há em mim. Então, como se isso fosse coisa de mulher chorar e se emocionar. Né? Então, a gente está desde sempre nessas pequenas interações cotidianas, né, reproduzindo o machismo, né, essa questão estrutural que a gente discutia aqui ao longo do programa. A gente pode parecer que é invisível, que é difícil de detectar essa cultura, mas ela está presente o tempo todo nas nossas interações. Então a gente precisa falar mais sobre isso, né? Quando a gente falava sobre prevenção, é para ajudar a identificar isso também, né, e se cuidar nessas relações. Então, eu acho que... 1 minuto para encerrar aqui, queria que você falasse do... 1 minuto e meio para encerrar, falando do fórum, por exemplo. Quem quiser participar. O fórum, todo mundo que está assistindo, a gente fez um esforço de divulgar o evento, né, nas redes sociais e dentro do que a gente pode, como uma ação de projeto de extensão, para chamar a sociedade para o evento. Mas se a divulgação não tinha chegado até você agora, eu aproveito a oportunidade para estender o convite, para chamar para esse evento. Todas as pessoas estão convidadas, né? Se você é representante aí de movimentos sociais, líder comunitário e quiser reservar um tempo de fala dentro desses encontros temáticos que eu discuti há pouco, né? Entre em contato com a gente, para a gente organizar a sua participação. Né? Estamos esperando, de uma forma geral, né, toda a sociedade matogrossense no evento. E o contato é @
ó, no Instagram, @Fórum VCM de Maria ou Violência contra a Mulher, VCM.UFMT. Então lá tem tudo, você pode pedir help lá, eles vão mandar, inclusive localização, tudo tem lá, mastigadinho, e acompanhe, porque vale a pena, é mais uma ferramenta importante dessa grande mulher. Parabéns, viu? Quero agradecer de verdade a sua vinda aqui e esse espaço continua a postos para bem informar. Eu que agradeço a vocês dois pela oportunidade de convidar o público de vocês para participar do nosso evento. Ok, estamos então aqui encerrando a entrevista com a nossa gloriosa professora, doutora Virgínia Amorim, professora do Departamento de Psicologia da UFMT. Um abraço para os seus alunos também lá, que se acompanham sempre, o pessoal da sua rede social também. Parabéns pelo fórum, gostei demais desse fórum, gostei demais do conteúdo, que vire um bom documento, um baita relatório, e que as nossas forças aí de decisão, ou seja, o poder gestor das prefeituras, do governo, das secretarias, enfim, possam estratificá-los e transformá-los em políticas públicas. Que Deus nos ouça e que isso aconteça para que a gente possa acabar com essa covardia que é a violência contra a mulher. Professor Lorenberg. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra aqui às 19h30. Nossa convidada será a secretária da Mulher, né? Secretaria da Mulher de Cuiabá, a Tenente-Coronel Radassa Suzana. Ela vem também aqui falar, a gente não vai desistir. Desistir não está no nosso radar. A gente não considera essa hipótese, tá bom? A gente vai continuar sempre trazendo o tema aqui para que a gente possa vencer a essa, que nem eu disse, covardia. Até amanhã com a Radassa ao vivo às 7h30 da noite. Fica bem, fica com Deus também.